Mataram as mulheres, mataram os velhos, mataram os jovens, mataram todos. Liquidaram com todo mundo em nome de um discurso de que aqueles eram uma ameaça. Talvez fossem mesmo, porque eles estavam construindo algo novo que a República Brasileira não dava, né? Que ela foi formada de uma maneira tal que ela não podia nem dividir as terras como tinha prometido. Então, Antônio Conselheiro e aquela gente estava construindo um processo de vida cidadã ao modo deles. Claro que é uma incompreensão completa quando a gente faz experiências como essa. Outra coisa são a ideia de cidadania no mundo do trabalho. O professor Antunes, escrevendo na Folha dias atrás, para comemorar o dia 1º de maio, diz que a cada dia mais, especialmente entre os jovens, aumenta a precarização do trabalho. Ou seja, trabalho para nós significa, olha, você tem que alcançar metas, competências, qualificações. E você cada dia mais vai tendo um emprego, trabalhar muito, ganhar menos, e os que encontram trabalho fazem qualquer trabalho para tentar sobreviver. E esse processo de precarização que vai acontecendo no mundo leva até a ideia de autoexploração. E a hora que a gente quer ser empreendedor, e às vezes ser empreendedor é participar da visão do pesadelo de um falso emprego. Então nós estamos vivendo um momento de precarização. Com a crise atual, nós só estaremos perdendo nos próximos meses 75 milhões de empregos, especialmente entre os jovens. Se não perdermos os 75 milhões, perderemos o rebaixamento salarial. Isso por causa de uma crise inventada pelo capitalismo especulativo. Portanto, o mundo do trabalho, os trabalhadores desde os anos 90 são muito competentes para tentar criar a cidadania no mundo urbano. Os trabalhadores são as pessoas que melhor entenderam a ideia de cidadania desde 89 até agora. Eles sentaram na mesa, aceitaram até um pouco de diminuição de salário, colaboraram enormemente. E ao contrário, o mundo do capital partiu dali e criou essa bolha especulativa com o sistema que nós chamamos de consenso de Washington, que significa estabilizações com superávites, reforma previdenciária para tirar direitos, com reformas estruturais que liberalizam, desregulam o mercado. Você desregula o mercado faz o que bem entende. Esse processo todo está levando a uma visão que eu chamaria de o capitalismo contemporâneo está sugerindo que se suspenda completamente a cidadania. É como se fosse uma lei. Não há mais cidadania no mundo. Com esse modo de construir o trabalho, de construir a economia que a gente tem, é como se estivesse suspendendo o direito da cidadania. A não ser que nós, com uma visão muito crítica, comecemos eu vou chamar de reencantamento do mundo. Comecemos a reencantar, porque tem que haver uma outra palavra ao lado de cidadania para dar sentido a ela. Não banalizar nunca mais a cidadania, mas começar a construí-la de uma outra maneira. Então há uma espécie de sugestão de que a gente suspenda a cidadania no mundo, porque esses valores centrais que a gente esperava, como aquele ideal que a nossa mãe teve, nosso pai também para nós, que a comunidade que esteve ao nosso lado teve para nós, os direitos que a gente acreditou ter, começam a ser suspendidos na prática. Você então anuncia a cidadania, e o enunciado daquilo no final é o contrário daquilo. E aos poucos nós vamos criando com isso uma imagem internacional, também no caso brasileiro, muito violenta. Ou seja, é o que eu coloquei aqui, a pior imagem dos países desiguais e naturalizadores da injustiça, a cidadania subvertida. Ontem o Brasil foi denunciado na ONU mais uma vez. Isso causa dificuldades para nós. Qual é a denúncia? É a denúncia de que o governo brasileiro, como um todo, incluindo os estados, até os municípios, não mudou a situação das cadeias, dos presídios, das crianças, de rua ou não na rua. A nossa escola é de má qualidade. Então nós somos sistematicamente denunciados no quê? E nós anunciamos discursos de cidadania e o dia a dia nosso não o revela aquilo que deveria revelar. É o que eu chamei de o conceito da enunciação é apagado como enunciado. E eu queria acrescentar mais algo que me perturba muito, que vocês são estudantes de graduação e nós somos estudantes como vocês porque somos professores. Eu acho que nos colégios e nos estudos de graduação, via de regra,
o conceito de cidadania que aparece nos livros deveria exigir de nós um pouco mais de crítica. Existe uma espécie de apagamento do conceito. Então, os conceitos falam de que a cidadania, desde lá do século XV, XVI, o iluminismo, e em seguida eu não vejo o debate de cidadania no concreto da vida das pessoas. Então, se nós tivermos de ler livros, manuais, que tentem nos enganar também sobre a ideia de cidadania, vale a pena que a gente o critique. Os livros estão aí, não é porque colocou no papel, é verdade. Os livros estão aí para a nossa crítica. Eu acho que é fundamental que a gente exerça isso, especialmente enquanto estamos na universidade, que nasceu para ser um lugar da crítica. Faz 800 anos que nasceu essa coisa chamada universidade. Não nasceu ontem, não. Nasceu no século XIII. O objetivo da universidade sempre foi um lugar de liberdade, um lugar da crítica, da análise, da busca do conhecimento, do compartilhamento, da solidariedade, mas também do espírito crítico, acima de tudo. Portanto, eu acho que eu queria ir terminando já, para que a gente possa ouvi-los um pouco. Ou seja, há uma história de um direito legal que passa para um direito político, que passa por um exercício da política. E o apagamento vai se dando do direito legal ao direito político para o exercício da política. Quando nós nascemos para direitos e temos vontade disso. Só que essa atitude é teórica ainda. É necessário que a ação política, inclusive a cidadania local, regional, nacional ou planetária, se desenvolva entre nós de uma maneira muito mais efetiva. Até porque eu queria dizer para vocês, na minha opinião, cidadania se aprende. A gente, de fato, não nasce cidadão. A mãe e o pai desejaram isso para nós, mas nós não nascemos, de fato, cidadãos. E se nascemos com um desejo de cidadania, que a comunidade nossa quis para nós, como seres que nasceram. Mas é necessário que isso vá sendo aprendido. Assim como no século XVII criou-se um conceito de que a pessoa que nasce é membro de uma sociedade nacional, que se criava um conceito de nação. Depois nós avançamos para um direito de associação, liberdade, de nos encontrarmos, de propormos coisas novas. O século XX viu a ideia dos direitos sociais, até a Declaração dos Direitos Humanos, Cívicos, etc., da criança, especialmente. Tudo isso foi se desenvolvendo há não muito tempo entre nós. Hoje, nesse processo de suspensão de que eu falei para vocês, que esse modo de produção econômica e política suspende direitos de cidadania no trabalho, na participação, até na qualidade da escola e da universidade, nós temos que reaprender a construir a vida no mundo por um ato de reencantamento. O professor Otaviano e outros sociólogos usam essa palavra. Eu gostaria de usá-la para qualificar a cidadania. Reencantar-se é voltar a ter uma atitude de fé, de carinho, de amor, mas também de espírito crítico diante de valores que nós consideramos dignos e justos para nós, para a comunidade, não só para o indivíduo. E se nós formos capazes desse reencantamento, nós poderemos reencontrar-se logo, logo, com sentidos também renovados de cidadania. Eu fico feliz em tê-los aqui comigo e agradeço muito por ter ouvido.